Homeschooling, já ouviu falar sobre essa prática? Em alguns países já é regulamentada essa prática, que, para quem não sabe, consiste no ensino domiciliar. Alguns países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, já têm essa prática do ensino domiciliar. E no Brasil existe um projeto de lei para que aqui a prática do ensino domiciliar seja aceita também. Por enquanto, no Brasil, esse ensino não é regulamentado, mas já existem pais que têm esse interesse em regulamentar o ensino domiciliar, e é sobre isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Primeiramente, vamos entender como que o ensino domiciliar funciona, tá? O ensino domiciliar, para acontecer, mesmo nos países que já são regulamentados, precisa que haja professores especialistas da área que possam dar aula em casa para aquela criança. Esses especialistas podem sim ser os próprios pais da criança, não há nada que contraponha isso, mas eles precisam ter formação adequada na área. Então, por exemplo, uma mãe professora de educação básica, ela só poderá lecionar para aquela criança até a quinta série. Depois disso, como ela não tem formação adequada para todas as disciplinas, seria necessário pagar professores para as demais áreas. E aí a criança depois ela fica fazendo provas anuais, semestrais, para comprovar que ela está recebendo e assimilando aquele conteúdo. E aí ela precisa ser aprovada para progredir de série, digamos assim, mesmo que seja em casa. E se ela conseguir ser aprovada em todas as séries, depois ela terá o diploma dela como no ensino regular dentro da escola. Parece bem simples, né? Mas não é tão simples assim. Vamos parar para pensar em alguns pontos. Primeiro ponto, gente, organização. É bem difícil você ensinar em casa. Quem já tentou estudar em casa, ou você agora tem filhos, principalmente nesse momento de quarentena, que as escolas fecharam e que ficou tudo sob a responsabilidade dos pais, vocês estão vendo que é bem complicado. Você organizar um espaço adequado na casa para o estudo, que não tenha interferência de outros ambientes. Você fazer a criança entender que aquele momento é o do estudo e não é para se distrair com outras atividades. É bem difícil você ter esse controle, você não tem interrupção, é bem trabalhoso. Então, além da organização, ainda existe a preocupação financeira também, que como eu falei para vocês, a criança precisa ter acesso a professores especializados de cada disciplina, que é o que acontece normalmente na escola, né? Quem dá aula de matemática é o professor de matemática, quem dá aula de química é o professor de química. Então, no ensino domiciliar é a mesma coisa. Não se pode contratar um professor para todas as disciplinas. Então, se você for pôr na ponta do lápis, fica bem custoso você conseguir bancar esse ensino ao longo dos anos. O gasto que você acaba tendo para contratar professor particular, se você comparar, dá para pôr a criança numa escola particular e ainda economizar um dinheirinho, né? Porque sai bem caro pagar professor por hora aula, viu? Outra questão contra o ensino domiciliar que desfavorece, que para mim é a mais preocupante, porque eu sei que algumas pessoas até teriam dinheiro, teriam essas condições para bancar o ensino, mas para mim a mais preocupante delas é a questão da interação da criança, como ela é podada. Porque a escola, a gente tem que pensar que ela é um espaço de aprendizagem, mas não é um espaço de aprendizagem somente conteudista. A escola é um espaço de aprendizagem para a vida. Então, ali é um espaço onde existem interações humanas. Muitas vezes é o primeiro espaço que a criança interage fora do seio familiar dela, o que é bem bacana, é a primeira vez que ela vai interagir com pessoas que não são da família, que são de culturas diferentes, lares diferentes, outras condições econômicas, sociais, outras crenças religiosas. E isso é muito, muito valoroso para você criar uma sociedade justa e tolerante, né? Porque se você nunca ensinou aquelas crianças a saírem da bolha e enxergar que existem pessoas diferentes, em situações diferentes de vida e que todos merecem ser respeitados, será que quando ela for adulta ela vai conseguir entender isso se ela nunca vivenciou essa experiência? Aí alguns vão alegar assim, mas a criança ela pode ter interação social em outros espaços. Aí eu questiono assim, que outros espaços seriam esses? Igreja? Bom,
Igreja, ok, é um espaço de interação social também, porém que se limita a todos terem as mesmas crenças religiosas ali, já não vai haver uma diversidade. Ah, ele pode ter interação social indo brincar na casa dos primos lá do interior. Ok, é uma interação social que ainda se limita ao seio familiar. Também não tem muita diversidade. Ah, eu posso colocar ele num curso bacana, pode ser aula de natação, de balé. É uma diversidade interessante daí. Para quem tem condições, vale a pena sim. São aprendizagens que vão além do currículo escolar e são muito importantes para a criança, sim, para quem tenha condições. Mas fica aquela coisa, por não ser obrigatório, a gente não sabe se efetivamente vai acontecer. E mesmo que aconteça, essas aulas extracurriculares, gente, elas têm um tempo de duração curto, normalmente 1 hora, 1 hora e meia, às vezes na semana. E aí o que acontece é pouco tempo para a criança desenvolver vínculos com outras crianças. Se você comparar com a escola regular, que são no mínimo 5 horas diárias de aula, então o tempo de contato dela com outras crianças fica muito reduzido só nos cursos extracurriculares. Isso se puder, isso se acontecer, porque quem iria fiscalizar se de fato essas crianças estão tendo acesso a outras interações? A verdade é que hoje o Conselho Tutelar tem dificuldade até de conferir se todos estão frequentando o ensino regular, que dirá se o ensino não for regular, for domiciliar, se eles vão dar conta de fazer essas observações todas, né? É um pouco complicado. Então, além da criança viver nessa bolha social e depois ter algumas dificuldades de interação no futuro, a gente tem que pensar que essas dificuldades de interação depois podem prejudicá-las futuramente, até em questões de trabalho, porque a gente tem que pensar que depois que a criança cumpre ali sua fase escolar, futuramente depois ela deve entrar no mercado de trabalho. E aí eu fico pensando que tipo de ser humano vai entrar no mercado de trabalho que nunca soube interagir com pessoas fora da bolha social dele. Então, como vai ser para ele desenvolver essas interações? Como vai ser para ele resolver situações, problema, se ele nunca pôde vivenciar conflitos na fase escolar dele? E então, como que ele vai lidar com isso no trabalho, gente? Não vai ter inteligência emocional, entende? A pessoa não consegue. É difícil você desenvolver uma habilidade já na fase adulta se você não vivenciou outras experiências na infância. É impossível? Não, mas é bem difícil. Pode ver que as coisas que você aprendeu depois de adulto, você teve um pouco mais de dificuldade para desenvolver do que o que você aprendeu desde a infância. Então é uma questão bem complicada. Outro ponto para a gente se preocupar, que para mim é bem grave também, é que muitas das denúncias de abuso físico, sexual, de todos os tipos que as crianças sofrem, muitas vezes vem de um conhecido, vem de um familiar, e muitas vezes quem nota que esse abuso ocorre e acaba encaminhando para uma denúncia é a própria escola. Então isso é bem preocupante, porque se uma criança não frequenta a escola regular, ela fica longe da observação de alguém fora daquela estrutura familiar que possa notar que tem algo errado. Então aquela criança fica totalmente sujeita a todo tipo de problema e sem ter uma válvula de escape, sem ter uma alternativa para sair daquilo. É bem grave. A gente teve recentemente, acho que no ano passado, uma família nos Estados Unidos que foi denunciada. Eles tinham mais de 10 filhos que viviam em situação de cárcere e de tortura, inclusive com quadros graves de desnutrição. E os pais conseguiram manter eles muitos anos nessa situação por eles viverem nessa situação do ensino domiciliar. Então, simplesmente, eles não eram matriculados na escola alguma, então ninguém dava falta deles na escola e ninguém sabia como viviam aquelas crianças. Alguns tinham dificuldade até de desenvolvimento de fala. Olha quão grave é isso. Eram mais de 10 crianças, alguns já tinham mais de 20 anos de idade e sequer tinham visto televisão na vida. Eles não tinham acesso a nenhum tipo de informação. Aí você fala assim, um país desenvolvido não conseguiu ter uma boa fiscalização sobre essa condição do ensino domiciliar e ver a problemática que essas crianças estavam tendo. Será que um país como o Brasil é que ia conseguir garantir que essas crianças não sofressem com maus tratos?
Então, eu acho que assim, nós ainda estamos muito distantes de conseguir ter condições para ter um ensino domiciliar de qualidade, sabe? Não temos condições para isso. E quando a gente fala em ensino domiciliar, a gente tem que pensar muitas vezes, quem é a favor por quê? O que a pessoa espera com esse ensino domiciliar? Primeiro, tem medo que o filho sofra bullying. Ah, vou manter ele aqui debaixo da minha asinha, porque daí eu sei que é mais garantido que ele não sofra bullying. Você não está preparando seu filho para a vida real. Vivenciar e resolver conflitos é essencial para moldar o caráter humano. Se ele não conseguir desenvolver isso cedo, depois ele vai ter problema. Segundo, preocupação que o filho vai ser desviado da formação religiosa dele. Gente, é necessário conviver com pessoas de todas as religiões, tá? E se você se preocupa que ele vai se desviar quando ele conhecer algo diferente, é porque talvez você não esteja pronto para respeitar a escolha dele. Então o problema está em você e não no filho, ok? As pessoas têm direito de fazer escolhas diferentes, mesmo que você não concorde. Então, os argumentos para se defender o homeschooling, eles ainda são muito frágeis, muito fáceis de você desfazer. Em compensação, os argumentos para se manter o ensino regular, seja na rede pública ou na rede privada, eles são bem consistentes. A criança precisa desse tipo de formação. A formação em casa, normalmente, ela fica muito abaixo da carga horária esperada, mesmo que na rede pública. Então, a criança perde em qualidade, em quantidade de ensino, em interação social, em desenvolvimento humano, em tantas coisas que ela tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, minha opinião como profissional da educação sobre o homeschooling é: nossa sociedade não está preparada para isso. Talvez daqui a algumas gerações, mas sinceramente eu acredito que a escola ela é um espaço de desenvolvimento humano que vai além da aprendizagem conteudista. Ela é um espaço de preparação para a vida, né? Porque é dali que sairão todos os nossos profissionais, todas as nossas pessoas capazes de liderar o mundo depois. E se eles não tiverem uma base sólida na infância, como eles poderão ser bons líderes no futuro? Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Curte, comenta e até a próxima. Beijos!